Marcelo, Diego, Luiz, sejam bem-vindos todos vocês. Só aguardando aqui para a gente iniciar. Bom, gente, a gente está começando, né, aqui as lives da Semana da Saúde Plural, por ser hoje o Dia Mundial da Saúde. Temos alguns temas muito relevantes que a gente vai passar aí. Estamos bem felizes de estar iniciando essa semana, tenho certeza que será de grande valia para todo mundo, tá? Teremos temas aí como... Hoje, né, iniciaremos essa com cuidados relacionados à Covid. Vamos falar hoje ainda sobre estresse e ansiedade nos tempos atuais. Teremos amanhã sobre atividade física nos tempos de pandemia, né? Como que a gente faz para continuar tendo essas atividades, qual a importância, qualidade de vida e longevidade. E vamos falar também na sexta-feira, finalizando a semana, sobre resiliência e saúde mental. Nesse tempo em que a gente está tendo tantos problemas, né? Quantas pessoas enfrentando situações difíceis em suas famílias. Isso mexe com a nossa cabeça, né? Mexe com a nossa mente. E toda a nossa fragilidade emocional, ela também perpassa pelo nosso corpo e traz resultados, né? Traz consequências. Então, a nossa preocupação com nossos colaboradores, com nossos parceiros, todos vocês que são público da Plural nas redes sociais, que vocês possam, né, se favorecer com esse conteúdo. Eu também aqui vou aprender muito, tenho certeza. Estamos só aguardando aqui o Dr. Denizar para a gente começar a live hoje sobre cuidados relacionados à Covid. Mas para adiantar, para informar vocês que o Bruno do Marketing, né, apoiando aí todo esse evento, ele está agora compilando as perguntas que vocês fazem, tá bom? Então vocês podem fazer perguntas. Ao final da live nós direcionaremos ao Dr. Denizar e aquilo que for possível, né, ele vai responder, ok? Gisele, tá por aqui também, bem-vinda! Juan, Luana, já tem bastante gente na live, que bom, fico feliz. Também nós teremos nas lives a presença da Juliane, do RH, da Júlia, estarão com a gente também conduzindo esse momento importante para a nossa família plural. Podem deixar seus comentários, dar o seu likezinho aí. Olha, a gente tá com uma programação muito legal, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, Pedro. Valeu, hein? Valeu. Como é que é? Onde é? Aqui, ó. Tá, valeu. Obrigado. Fecha a porta aí, por favor. Olá, doutor Denizar. Oi, Michele. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que bom receber Perdão você aí pelo... aqui. A partir de várias tentativas de entrada, Faz parte. Consegui aí entrar. Faz parte esse mundo tecnológico, essas coisas que a gente está tendo de lidar agora, né? Enfim, é assim mesmo. A gente vai acertando. Obrigado pelo convite, Michele. Eu que agradeço, a Plural agradece imensamente a oportunidade de ter aí o seu conhecimento compartilhado como um profissional tão competente da área. Muito obrigada mesmo, a gente agradece demais. Bom, então, novamente, boa tarde a todos os presentes, colaboradores da Plural, o público que segue a Plural nas redes sociais, nossos parceiros também. Quero agradecer imensamente a participação de todos. Nós já temos bastantes pessoas aqui, Denizar, e tenho certeza que será muito proveitoso. Nós vamos iniciar a Semana da Saúde Plural com essa live, né, que fala sobre cuidados relacionados à Covid, num contexto bem difícil que a gente está vivendo. Acho que todo mundo, em todo o Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, com o início mais recente, assim, eu acho que o boom da elevação dessa doença,
Então, é uma coisa muito presente, a gente ouve de muitas fontes informações, mas a gente considera importante trazer informações confiáveis, né? Porque informação a gente tem em todos os lados, mas quais são as informações realmente confiáveis? Então, o doutor Denizar é médico, é professor, é pesquisador, ex-secretário do Ministério da Saúde, é um grande parceiro da Plural, nos ajudando em vários projetos. Eu queria iniciar pedindo que o doutor Denizar se apresente melhor para nós, para conhecermos um pouco mais dele. Bom, Michele, obrigado mais uma vez pelo convite, a você e toda a equipe da Plural. Prazer estar aqui com vocês. Hoje um dia importante para nós, médicos, que é o Dia Mundial da Saúde. Verdade. Eu acho que, para o contexto específico da Covid, eu tive a oportunidade, na gestão do ministro Mandetta, ser secretário dele de Ciência e Tecnologia, e nós vivenciamos toda a etapa inicial de planejamento da pandemia, quais eram as linhas de frente da atuação do Ministério e, subsequentemente, das secretarias estaduais e municipais de saúde no enfrentamento da Covid. E eu quero compartilhar essa experiência com vocês e sinalizar onde estamos, para onde devemos ir, quais são os desafios. Essa é a ideia. Perfeito, tenho certeza que será ótimo. E eu já quero dizer a vocês que estão aqui conosco que podem fazer suas perguntas, tá? O Bruno do marketing está nos apoiando aí, compilando algumas perguntas. Ao final, a gente vai fazer aqui, se der certo, se der tempo, para o doutor Denizar, tá bom? Então, vamos em frente. Eu queria iniciar, doutor, perguntando, né, o que é a Covid? Porque a gente ouve muita coisa, né? A gente já tem uma ideia, mas eu acho importante a gente novamente trazer, conceituar o que é a Covid. Quais são os sintomas? Eu mesma já passei por algumas situações de pensar, será que eu posso estar com Covid? Né? Qualquer coisa que a gente sente já fica meio alarmado. Como é que se dá essa transmissão e como que é feito o diagnóstico? Michele, a Covid ela é uma infecção viral causada por um coronavírus. Ela está dentro da categoria das chamadas síndromes respiratórias agudas, a exemplo da influenza e de outras viroses que produzem um quadro viral com acometimento predominantemente respiratório. Dentre os sinais e sintomas mais frequentes da Covid, você tem a tosse, normalmente uma tosse seca, febre que não é até uma febre em termos de temperatura que atinja níveis de temperatura tão altos. E você tem outros sinais e sintomas que podem acontecer, principalmente alguns mais específicos, por exemplo, a perda do olfato, perda do paladar, que é muito característico na vigência da Covid. E o que é mais importante, e aquele mal-estar de virose, você tem uma mialgia, né? Aquela dor muscular, uma fraqueza, que são sintomas inespecíficos. Várias outras viroses também produzem isso. Influenza, outros coronavírus, adenovírus e assim por diante. Uma característica importante desse novo coronavírus é o comprometimento pulmonar. E esse é um ponto que a gente sempre, como médico, acompanha se o paciente vai evoluir com alguma dificuldade respiratória. Ele faz um esforço, começa a sentir uma dificuldade, às vezes até ao falar ao telefone, se ele fala durante um período maior, ele começa a sentir uma falta de ar. Isso é importante porque isso é um sinal, muitas vezes, premonitório de um comprometimento pulmonar. E isso é marcante porque define o momento em que a gente tem que ter uma maior atenção, eventualmente até de cuidados hospitalares desse paciente. Em resumo, é uma síndrome com essas características de tosse, febre, eventualmente alguma expectoração, mas tradicionalmente uma tosse seca, mialgia, fadiga, outros sinais, cefaleia, às vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça de características retroorbital, quer dizer, atrás do olho, você dá uma dor muito forte. Alguns pacientes evoluem com quadro de diarreia. Isso tudo inespecífico. O que garante a gente pensar sempre em Covid? Se a gente está numa pandemia, qualquer um desses sinais e sintomas nos deve alertar sobre a possibilidade de ser uma Covid. A gente tem que, primeiro, descartar a Covid. Como é que você comprova que é Covid? Você tem indícios de que a pessoa entrou em contato com alguém que sabidamente tinha Covid, esse é um ponto, é um sinal de contato, né, da vigilância epidemiológica, e você confirma através do exame, é um exame que é um teste molecular, que a gente identifica partículas do vírus, do RNA do vírus, na mucosa nasal
através daquele exame do suave nasal e o suave da orofaringe, ali você detecta partículas que o exame chamado PCR, que é uma reação de cadeia de polimerase em tempo real, real time, ele dá o diagnóstico. O padrão ouro, como a gente chama em medicina, do diagnóstico, é o PCR. E ele é pedido a partir, geralmente, do quinto dia de sintoma do paciente, é o momento que você tem uma alta positividade disso. Na fase subaguda, você tem outros testes, os testes sorológicos, que identificam o quê? O anticorpo que é gerado contra o coronavírus. Mas isso você tem que ter aí mais de 7 dias de evolução, você tem um anticorpo na fase aguda. O anticorpo nada mais é do que a defesa do nosso organismo, que gera uma imunoglobulina, no caso, que é um componente que vai também marcar esse diagnóstico, mas de uma forma mais tardia. Então, para responder objetivamente tua pergunta, o diagnóstico padrão ouro é fazer o PCR. Diante de sinais e sintomas, e de uma alta probabilidade, a gente faz um PCR para confirmar o diagnóstico. Perfeito. E, doutora, a transmissão dessa doença, ela se dá em qual período de estágio da doença e de que maneira ela acontece? É muito boa a tua pergunta, Michele, porque é uma preocupação toda nossa. Como toda síndrome respiratória aguda, você tem a preocupação, principalmente, o maior veículo são os chamados, a capacidade de você, é o perdigoto, né? É o fato da pessoa falar, tossir, espirrar, ela exala componente infectado, viral, e isso se propaga, e se você estiver muito próximo, em contato muito próximo, você acaba sendo contaminada por isso. Uma outra possibilidade que também acontece com esse, no caso da Covid, é chamado aerosol. Você está num ambiente fechado, respirando, tossindo, e aquilo fica, por um determinado tempo, no ar. E se você está num ambiente fechado, daí a necessidade de você ter ambientes bem ventilados, como prevenção. Esse aerosol também é uma forma de contágio. Esses dois mecanismos seriam os mecanismos mais importantes de contaminação. Sempre se especula, e você vê as pessoas até de uma maneira muito preocupada de limpar as superfícies, passar álcool em tudo. Verdade. A probabilidade de você se contaminar com algo que ficou, vamos imaginar que contaminou do ambiente ali, uma mesa, essa probabilidade é muito baixa. Ela existe, mas ela é muito baixa. O que a gente tem que ter cuidado, Michele, é o seguinte. Imagina o seguinte, você cumprimenta alguém, e era muito comum, até bem pouco tempo, a gente cumprimentar com um aperto de mão. Você aperta a mão de alguém que levou a mão, eventualmente, para espirrar ou para coçar o nariz e estava contaminado. Nesse caso, você, ao tocar na mão contaminada e depois levar a sua mão, a sua boca, a mucosa oral, ou mesmo os olhos, você pode se contaminar. Por isso, a maior preocupação é você ter a higiene das mãos, porque é isso que garante que você não vai veicular isso. É muito menor a preocupação do que ficou em contato numa mesa, numa caneta. Agora, esse contato direto, daí a necessidade de você ter 1,5 metro a 2 metros de distância, é que garantem alguma prevenção no caso da contaminação. Perfeito, obrigada, doutor. A gente tem visto aí muitas variantes, né, do vírus, e é uma preocupação, né? A gente fica assim, gente, quando acaba isso? Quando vai acabar, enfim. Como que surgem essas variantes do vírus? Michele, isso é fundamental agora, porque essa nova onda que a gente está vivendo, ela provavelmente as variantes, e especificamente uma variante brasileira, que surgiu primeiro em Manaus, a chamada P1, tem uma grande responsabilidade pelo momento difícil que nós estamos vivendo. O que acontece com o vírus? O vírus ele é um ser que, para se adaptar, ele está constantemente mudando, é a mutação. As mutações são muito comuns nos vírus. A gente espera, já desde o início, que esse coronavírus ele sofresse mutações. O que nos preocupa é quando essa mutação tem alguma característica que confere ao vírus uma maior infectividade, quer dizer, ele transmite com mais facilidade, ou uma maior letalidade, uma capacidade de produzir morte em casos graves. Então, algumas mutações, e são centenas de mutações que existem, algumas realmente cursam
de uma maneira desfavorável para a gente na área de saúde e da população. Nós temos o exemplo no Brasil da P1, o Reino Unido também teve uma mutação, África do Sul outra, e outras mutações que podem ter repercussão da saúde pública. Qual é o objetivo do sistema de saúde? Monitorar essas mutações. Existe um sistema de vigilância sanitária, de vigilância em saúde, para monitorar isso. Modelos de testes genômicos que monitoram o perfil genômico das mutações para garantir o quê? Que a gente possa precocemente identificar uma mutação que seja mais patogênica para o organismo humano e que a gente faça algum nível de bloqueio disso. Então, a mutação, eu diria o seguinte, é a nossa maior preocupação nesse momento. Ok, a gente tem visto aí que esse novo boom, né? Essa nova onda da Covid tem sido mais grave do que a anterior, né? O que você poderia dizer, doutor, sobre o Brasil, né? A gente viu que começou em Manaus, mas que foi seguindo outros caminhos. Qual é o panorama hoje no Brasil? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Bom, o Brasil está vivendo um momento dramático, né? Nós somos hoje quase que 1/3 das mortes no mundo e com 2,7% da população mundial. Então, nós realmente estamos no momento, nós somos o epicentro do problema nesse momento. Não estamos que isso não haja problemas em outros países. Nós estamos no olho do furacão. A gente costuma dizer o seguinte, Michele, você não consegue atribuir a único fator a causa do problema. Existem vários fatores, o problema é multifatorial. Agora, eu gostaria de elencar, primeiro, como eu comentei, a mutação certamente ela está sendo uma grande responsável disso, porque se você pegar as vigilâncias epidemiológicas das várias regiões do país, já se viu que essa mutante P1 está predominando. Por que ela produz isso? Porque o organismo ele já teve contato anteriormente com o vírus nativo. As pessoas tiveram as primeiras infecções com o vírus na conformação que ele tinha anteriormente. O mutante, ele já vai provocar doença, eventualmente até em alguém que já teve a doença previamente pelo vírus nativo. Então, a mutação preocupa. As questões, se você se lembra, num primeiro momento, o que aconteceu no Brasil? Se a gente pegar um ano atrás. No início da pandemia, houve uma maior mobilização da população em termos da questão do distanciamento social, das preocupações, até porque havia e ainda continua havendo um desconhecimento muito grande sobre a história natural da doença. Quando nós passamos da primeira onda, e foi nítido no país inteiro, nós entramos num momento de queda dos números de casos, houve um relaxamento também das pessoas. O que se viu? Final de ano, várias festas acontecendo, depois carnaval, tudo que você, numa situação como essa, tudo que você gera aglomeração, você facilita pelo mecanismo de transmissão a disseminação do vírus. E a disseminação do vírus, ela também facilita o quê? Novos mutantes, porque o vírus, para ele se proteger, uma forma que ele tem de continuar sobrevivendo, ele vai mudando para poder se adaptar a um novo cenário. Eu diria, então, que 2 fatores críticos para explicar o que a gente está vivendo hoje primeiro, a questão da mutação. Eu acho que essa mutante produziu um quadro muito dramático para a gente. E o relaxamento que aconteceu dessas medidas. Porque nós estamos, Michele, diante de uma condição para a qual não existe tratamento mesmo, existe só em condições de ser hospitalizado, alguns medicamentos que provaram realmente mudar a história natural da doença. E a vacina, ela é uma intervenção fantástica, mas ela não produz um resultado imediato. A vacina, o benefício que nós vamos ter da vacina vai acontecer meses depois. Por exemplo, as faixas etárias que vacinaram acima de 80 anos já estão se beneficiando. A gente já está vendo cair internação, por exemplo, em São Paulo, as internações acima de 80 anos caíram, mas aumentaram as internações do quê? Dos jovens. E com quadros mais graves, inclusive. Entendeu? Eu acho que esses 2 fatores são fatores críticos hoje, as mutações e o relaxamento das medidas de distanciamento social que aconteceram. Certo. Então, a gente está diante de uma doença muito difícil, né, doutor? Como que a gente pode reforçar aí nossas medidas de proteção? Você já falou de algumas, né? Mas o que você poderia dizer para que a gente faça no nosso cotidiano, diminua
esse contágio, né, possa proteger minimamente, tentar nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós e a nossa vida também. É muito importante, Michele, primeiro o uso da máscara. E veja bem, isso não é intuição, isso é ciência. Foi testado que o uso da máscara adequadamente, uma máscara com 3 camadas, que você realmente obstrua nariz, boca. O uso adequado da máscara, ele tem um potencial cientificamente testado de evitar a transmissão da doença. Somado ao uso da máscara, o distanciamento, que também não é achismo. Isso foi provado que além de 1,5 m, 2 metros, você diminui a capacidade de você transmitir a infecção. Então, essas seriam medidas bem imediatas aqui. A outra coisa é a preocupação daquele que está contaminado. Se o indivíduo está contaminado, ele tem que evitar, ele tem que ficar isolado. Se você sabe que alguém, um parente, um amigo, também está contaminado, você tem que evitar o contato com aquela pessoa. Como a gente está vivendo um momento de muito estresse do sistema de saúde, por que as pessoas perguntam, mas a gente vai ficar indefinidamente isolado? Não. O isolamento, ele é uma intervenção mais drástica, até o lockdown é um termo inapropriado, porque a gente nunca chegou a praticar um lockdown no Brasil. Lockdown é o seguinte, é bloquear tudo, acesso de estrada, acesso de aeroporto. A gente não tem isso, até porque constitucionalmente o Brasil não pode instituir um lockdown. A gente tem medidas de restrição. Por que essas medidas de restrição? Porque a gente sabe que 15% dos pacientes com Covid vão necessitar de internação hospitalar. Desses 15%, você tem uns 5% que vão evoluir muito mal e vão para a UTI. É aqueles que precisam do suporte ventilatório invasivo. Vão ser entubados e vão precisar de um respirador para vencer a fase mais dramática, inflamatória da doença. O que aconteceu? A capacidade do sistema de saúde de receber os pacientes ela é limitada, porque o UTI não é algo trivial. Você precisa de uma estrutura complexa de equipamentos, você precisa de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os profissionais de saúde muito habilitados, muito competentes para lidar com isso. E qualquer sistema de saúde tem uma capacidade, tem um teto para isso. E não é só o Brasil. Está acontecendo na Alemanha, aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Itália. Por que a gente tenta essas medidas de isolamento? Num primeiro momento, para você, aquela famosa frase do achatamento da onda, você tenta diminuir a chegada de pacientes críticos ao sistema de saúde para você poder tratar aqueles que estão doentes. Porque a pior coisa que pode acontecer é as pessoas morrerem sem ter acesso ao sistema de saúde. Isso é dramático. Isso aconteceu em vários lugares no país, no mundo, e a gente tem que ter muito cuidado, daí a necessidade da conscientização da população. Michele, eu acho que esse é um canal importante. A sociedade ela tem que estar consciente da sua responsabilidade. O meu direito vai até onde chega o direito do outro. Se no momento que eu não obedeço às regras que são necessárias para o convívio na coletividade, eu estou sendo uma pessoa que estou produzindo um mal para a coletividade. É verdade. Algumas pessoas, né, doutora, a gente vê que apesar das restrições, continuam, né, sem utilizar máscara, enfim... Passando na rua mesmo, né? Quantas vezes a gente se depara com essas situações, às vezes ficamos até constrangidos de ter de pedir para a pessoa utilizar a máscara, dependendo da situação. Ontem mesmo tive a experiência de entrar num táxi e o taxista não estava, a princípio, de máscara, então foi uma situação complicada ali que eu tive que lidar. Então, pedindo, né, para ele colocar a máscara. Então, é uma situação difícil e a gente está tentando minimizar, como o senhor disse, esse impacto. A gente vê na vacina uma esperança, né, para, se não encerrar, pelo menos minimizar tudo isso que a gente está vivendo. Como que age a vacina no corpo, doutor Denizar? Porque a gente escuta muitas coisas, tem pessoas que têm até um certo receio de tomar a vacina. O que o senhor poderia dizer em relação a isso? Michele, a vacina é um dos grandes avanços da ciência em termos de combate a essas pandemias. E no caso específico da Covid, a ciência deu uma resposta muito rápida. Em 10 meses, desde os primeiros casos, você já tinha vacina. A gente não pode abrir mão disso. O que a vacina faz? A vacina ela simula uma infecção no indivíduo, porque ela produz anticorpos, de várias maneiras, tem várias plataformas, seja por um vírus vivo atenuado, que é no caso do Coronavac, seja por um vetor viral, que é utilizado
no caso da Oxford AstraZeneca, 2 vacinas que hoje estão disponíveis aqui no Brasil, elas induzem o nosso organismo a produzir anticorpos. E isso vai conferir a proteção. Você pode produzir anticorpo tendo a infecção ou a vacina que vai produzir um efeito semelhante. Esse é o objetivo primário da vacinação. Sendo que, no primeiro momento, a nossa maior preocupação, muitas vezes, não é evitar que todo mundo não tenha mais a infecção, mas evitar as infecções graves e aquelas que levam ao óbito, que essas são as mais importantes. Vou te dar assim, um elemento importante para a tua reflexão, Michele. A vacina não garante a esterilização em termos do vírus. Eu posso estar vacinado, ter contato com alguém que está contaminado, não me infectar, mas estar carreando o vírus. Olha que coisa preocupante. Daí a necessidade da gente manter, durante um período, também as condutas, né, de prevenção. Exatamente, então esse é um ponto importante. Chegar. Exato, eu ia perguntar exatamente isso, né? Tomando a vacina, porque tem pessoas que pensam que tomei a vacina, agora eu sou livre, né? Como aquele desenho animado, livre estou, da Frozen. Mas não é bem assim, né, doutor? Tomando a vacina, como que devem ficar essas medidas de proteção? Continuando 100%? Como fica? Certamente, à medida que a gente aumente a cobertura vacinal da população, a gente vai começar a relaxar essas medidas de isolamento, de distanciamento. Mas isso é uma coisa progressiva. Nesse momento, pelo fato de estar vacinado, eu não tenho, no meu caso, até coincidentemente eu recebi a primeira dose da vacina hoje. Que bom, como profissional dia de saúde, marcante. Eles estão, dia marcante, dia 7, exatamente, 7 de abril. Dia Mundial da Saúde. Que bom. Dia Mundial da Saúde. O que é importante é que a gente mantenha porque é aquilo que eu comentei com você, o fato de estar vacinado não quer dizer que eu não esteja carregando o vírus. E eu posso infectar outra pessoa que não está vacinada e produzir uma doença, eventualmente até uma doença grave. Então a vacina, ela é uma das estratégias, e ela é muito poderosa para que a gente faça esse enfrentamento. Mas nesse momento, ela só vai obter o máximo de efetividade dela quando ela chegar a um nível de cobertura vacinal ideal, que é acima de 70%, 80% da população. Aí você vai chegar num nível que você vai reduzir tanto a circulação do vírus que até aqueles que não se vacinaram vão se beneficiar. É a chamada imunidade coletiva, imunidade de rebanho. Muito se tem comentado hoje até na mídia. Você chega a um percentual da população e evita a circulação do vírus para os outros que não se vacinaram. Mas nesse momento, nós temos no Brasil hoje, em média, 10% da população vacinada, e o foco é a população prioritária, e isso ainda não confere uma segurança para a gente. Entendeu? A gente tem ainda que manter essas medidas de distanciamento, máscara, preocupação com higiene, tudo isso tem que ser mantido. Perfeito. Então, assim, a gente já está bastante adiantado, né? Estamos chegando quase no final da live. E o Bruno me passou aqui algumas perguntas do nosso público que está assistindo a gente. Tem uma pergunta aqui da Ju Coutinho. Doutor Denizar, é possível se contaminar pelo ar-condicionado? Muito boa pergunta, Ju. Eu vi essa pergunta aqui na hora que você escreveu. Existem sistemas de ventilação, de refrigeração, que têm filtros específicos com uma alta efetividade de conter o vírus, que é o chamado vírus, é o filtro EPA. O ar-condicionado comum não tem essa característica, não tem essa propriedade. Então, o que acontece com o ar-condicionado? Muitas vezes ele acaba recirculando o ar. Por isso é que a preocupação, talvez essa seja importante essa pergunta, é a mensagem da ventilação. O que dá mais proteção para a gente? Se a gente garantir que há um fluxo contínuo em termos eu tenho um fluxo de entrada do vento e um fluxo de saída do vento, e isso é importante para a gente, para poder, melhor do que o ar-condicionado. Por isso que uma das medidas é você não usar o ar-condicionado dentro do carro. É melhor você abrir uma janela, e principalmente você abre uma janela da frente, uma janela de trás, e permite que haja um fluxo de entrada e de saída do vento, entendeu? Isso é muito melhor, porque o uso do ar-condicionado ele pode fazer uma recirculação do vírus naquele ambiente. E isso tem potencial de infectar as pessoas que estão ali. Certo. Então, quanto mais ventilação, melhor, né, doutor? Quanto mais a gente puder abrir, isso, né, melhor. Perfeito. Obrigada também, Ju Coutinho, pela sua pergunta. Tem aqui uma pergunta da Meizinha.
Até quantos dias após detectada a doença ela se transmite? Olha, em tese, você espera até que... Novamente, há muitas incertezas ainda em termos do conhecimento da história natural da doença. Mas qual tem sido o protocolo? Você espera, a partir do momento que você teve os primeiros sintomas, 14 dias, numa evolução benigna, vamos dizer assim, uma infecção, uma evolução da maioria das pessoas. Evoluiu como uma gripe. Você espera 14 dias, de maneira ideal, você faz um novo PCR para garantir que está negativo e você estaria liberado. Em algumas situações, que a gente sabe que o PCR muitas vezes não está disponível para todos, se você teve os sintomas iniciais e passou aí 10 dias sem sintomas, está perfeitamente recuperado, não, sem nenhum indício de ter a infecção, você passaram 10, 14 dias, há já uma percepção de que você estaria apto a voltar, a retornar para a tua atividade principal. O modelo ideal é quando você faz o PCR, e aí você garante que está negativo. Então você não tem mais o vírus você não está mais contaminado pelo vírus. Perfeito. Meizinha, obrigada pela tua pergunta. Tenho aqui duas perguntas que eu acho que estão casadas, né? Da Ju Coutinho, qual a diferença entre a primeira fase e a segunda onda? E da Kate, está perguntando se, tendo se vacinado na primeira... desculpa, peraí. Já tive 1 ano atrás. Se eu fizer o teste hoje, ainda assim aparece se já tive? E isso me imuniza da primeira onda ou de todas? Então, assim, qual a diferença da primeira onda e da segunda? E se essa imunização, ela tem algum êxito, né? Para essa segunda onda também, essa cepa diferente. Excelente as perguntas. Existe, é claro que... O que diferencia a primeira da segunda onda? De forma muito objetiva. Hoje, a presença dessa variante P1 no Brasil. Ela mudou a história da segunda onda, que foi pior em termos de mortalidade do que a primeira. Então esse é um ponto. Essa variante tem essa característica, a gente está pegando agora uma população um pouco mais jovem também, coisa que não acontecia na primeira onda. A juventude também está se expondo mais, pode ser também um fator que tenha levado a esse aumento da infecção nos jovens. E uma questão importante da pergunta, se você se vacinou, a vacina inicialmente ela foi feita baseada no vírus nativo, que foi o que aconteceu na primeira onda. A pergunta, ela confere proteção para a segunda onda? Vamos pensar agora no vírus mutante. Alguns estudos já estão documentando que sim, Coronavac, por exemplo, tem um estudo grande, saiu um press release hoje, mostrei, o estudo vai ser publicado em breve, milhares de pacientes que foram vacinados pelo Coronavac na região, em Manaus, e eles tiveram benefício em relação ao mutante. Por quê? Porque ele é mutante, mas é uma fração do vírus que mutou, que se modificou. Não é o vírus inteiro que modificou. Então, tem características que conferem a imunidade. Você tem imunidade sobre aquele vírus que te garante também um benefício em relação ao vírus mutante. Pode ser até que você tenha uma infecção, mas ela é muito mais branda. Isso é importante. Pra gente isso, inclusive, leigo, né? É como se o vírus tivesse uma essência, né? Aquela essência dele se mantém, apesar das mutações. Perfeito, né? Você foi brilhante, exatamente. A essência continua. Ele muda o chapéu. Vamos pensar assim, até porque são as espículas, né? Ele é corona porque são as coroas. Ele muda o chapéu, mas a essência dele é a mesma. Então você tem uma imunidade cruzada ali que te garante. E é isso que explica, em parte também, por que crianças não têm tanto. Porque crianças têm muita infecção por coronavírus, por adenovírus. Eles acham que as infecções por outros coronavírus, e não esse novo, o SARS-CoV-2, né, que é esse novo coronavírus, isso garantiria também algum grau de imunidade cruzada, entendeu? Perfeito. Então, obrigada, Kate, também pela sua pergunta. Kate, nossa gestora também. E tem uma pergunta aqui da Raquel Gomes, que é gestora de cadastro da Plural. Se existe êxito no tratamento precoce? É uma dúvida que a gente tem, né, doutora? A gente fica, peguei a doença, e agora? O que eu faço? Ótima pergunta. Ótima pergunta. É a Raquel que está perguntando? Isso, a Raquel, gestora do cadastro. Raquel, ótima pergunta sua. Não existe evidência científica, que isso tem muita polêmica, porque tiraram do campo da ciência e levaram para a política essa discussão. Não existe evidência científica de que esses tratamentos que estão sendo preconizados, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, ozônio retal, isso não há evidência científica de benefício.
A ciência hoje, todas as sociedades médicas de especialidades, todas as agências sérias não preconizam, porque não há evidência científica. Alguns desses medicamentos foram testados em outras fases da doença, exemplo da hidroxicloroquina, da ivermectina, da azitromicina, e não produziram, não em termos de tratamento precoce e prevenção, mas não produziram resultado em doentes já com a fase moderada, grave da doença. O que funciona hoje do ponto de vista científico de medicamento? Na fase mais adiantada, na fase grave da doença, existe um medicamento chamado corticosteroide, que é um potente anti-inflamatório, que esse sim produz resultado. Mas esse é o doente internado, doente grave. E medicamentos anticoagulantes, que é um dos mecanismos de ação desse coronavírus, é produzir trombos no organismo. Então, em doentes em fases também com mais gravidade, eles se beneficiam de usar anticoagulante e os corticosteroides. Mas isso em ambiente já hospitalar. Para pessoas que estão no dia a dia, não há tratamento. Nós temos que prevenir e vacinar. Beleza, obrigada, doutor. A gente tem aqui mais algumas perguntas, temos um tempinho ainda antes de encerrar a live. Essa pergunta do Fábio Lapoli, nosso gerente de marketing, que está aí também fazendo essa semana acontecer com a gente. Qual o período recomendável para a quarentena, mediante diagnóstico? Pois nos Estados Unidos as autoridades falam de 10 dias, e aqui no Brasil, em 15. Em 15, 14, né, eu tenho ouvido. Enfim, por que tem essa diferença de protocolos, né? O que realmente é indicado? Olha, os protocolos internacionais... Esse número também não é um número aleatório, porque a quarentena vem de 40, né? 40 dias lá nos idos da Idade Média, das pessoas ficarem confinadas diante de uma doença. No caso da Covid, esses 14 dias, que é exatamente o ciclo da doença. Lembra que você perguntou quando é que você já passou da fase aguda da doença? Porque a Covid ela tem duas fases bem marcantes. Uma é a chamada fase de replicação viral. O que é isso? O vírus ele começa a se multiplicar dentro do organismo. Depois, aí a fase inicial, o indivíduo começa com sinais, sintomas. Lá para o quinto, principalmente no sétimo dia, começa a fase inflamatória da doença, que pode ser muito grave. É ela que produz os problemas pulmonares. Quando você olha essa história natural da doença, normalmente o que se preconiza é em 14 dias você garantir a quarentena do paciente. A questão do 10 dias, e eu também agradecendo a pergunta do Fábio, nosso diretor de marketing, é importante, Fábio, que esses 10 dias é porque o americano também ele testa. Com 10 dias ele começa a testar. O americano tem uma lógica seguinte, deixa eu repor esse indivíduo logo para o mercado de trabalho. Mas ele garante o quê? Ele está testando com PCR. Se você, no 10º dia, testar com PCR e tiver negativo, você pode liberar. Uhum. O que a gente faz aqui é tentar atender o ciclo da doença dos 14 dias, 14, 15 dias, para, de alguma forma, garantir que você já tem mais segurança na hora da liberação. Mas se você tiver o PCR, você pode fazer isso mais precocemente. Perfeito, doutor. A gente tem aqui só 9 minutinhos, eu fui alertada. Vou tentar fazer as duas últimas perguntas. Uma é da Eleonor Mourão, nossa querida Léo, gestora do financeiro da Plural. Qual a relevância, né, entre os tipos de vacina que estão sendo utilizadas? A gente escuta os nomes de vacinas diferentes e pode surgir uma dúvida. Eu estou sendo imunizada por uma determinada. Será que é a melhor? Como que fica essa situação? Boa pergunta, Eleonor. Toda vacina é importante, porque toda vacina que está registrada, que passou pela avaliação da Anvisa no Brasil, ela realmente é uma vacina segura, é uma vacina que é eficaz. Existem diferenças de eficácia comprovadas o quê? No ensaio clínico. O ensaio clínico, por exemplo, da vacina da Pfizer, da vacina da Moderna, as vacinas americanas, atingiram uma eficácia de mais de 90%. A vacina da Oxford AstraZeneca aqui, e eu estou falando de eficácias médias, em todo o espectro da doença. A vacina Oxford deu 70 e poucos por cento do espectro, dentro de casos leves até casos graves. Perdão, sendo que casos graves, é isso que eu queria destacar para vocês. De uma maneira geral, e isso inclui a Coronavac,
Para os casos graves, para evitar casos graves e evitar morte, a eficácia é sempre muito alta, mais de 90%, em alguns casos até 100%. Isso é uma mensagem muito importante, Michele, que a vacina, independente de que se é a Coronavac, se é a Oxford AstraZeneca aqui no país, todas conferem um benefício de evitar morte, de evitar casos graves. Isso é muito importante. Eu acho que essa é a mensagem Obrigada, que tem que ficar. Obrigada. A última pergunta aqui é do Márcio Barreto. Obrigada, Léo, pela sua pergunta. Márcio, também obrigada. Doutor, quem já foi infectado pelo coronavírus e reinfectado pela segunda vez pode ser pior? Como você disse que tem a mesma essência, como é que fica assim, a questão da reinfecção? Michele, deu uma falhadinha. Vê se eu peguei bem a pergunta. Vou fazer novamente. Se já foi infectado, mas tá, por favor. Se numa segunda vez que a pessoa pega a Covid, pode ser pior? Em tese, deveria ser melhor, porque você já tem... Lembra que você falou da essência? Você já tem uma imunidade prévia. Uhum. Agora, isso, em medicina, nada é matemático. Existem algumas outras infecções, não estou falando do coronavírus, mas existem outras infecções, no caso da dengue. Vou citar a dengue. A dengue, você tem 4 sorotipos diferentes, tipo 1, 2, 3 e 4. Se você teve uma infecção prévia para o sorotipo 1 e tiver uma infecção pelo sorotipo 2, pode ser que a doença seja potencializada, ela seja até mais grave na reinfecção. Então depende muito. No caso do coronavírus, da Covid, aparentemente, a segunda, você já tem algum grau de imunidade que tende a atenuar a infecção na segunda vez, entendeu? Essa, até onde se sabe, tem sido o que se encontra hoje nas publicações. Perfeito, doutor. Assim, a gente vai encerrar as perguntas por aqui, porque a gente tem 5 minutinhos para encerrar a live aqui pelo Instagram, tem que ser de 1 hora mesmo. E eu gostaria, né, que o senhor deixasse alguma mensagem. O que você gostaria de deixar de mais relevante para o pessoal ficar aí na consciência de cada um sobre isso? Michele, primeiro parabenizar a toda a equipe da Plural por essa iniciativa. É fundamental, eu acho que uma ferramenta muito poderosa é a comunicação, a informação de qualidade. Isso produz resultados fantásticos. É verdade. Nós estamos passando por a maior crise da saúde pública é exatamente essa. E se não houver uma mobilização da sociedade, não adianta, e eu tive do outro lado, eu tive no Ministério da Saúde, na gestão do ministro Mandetta, não adianta você ter os melhores gestores, a melhor estrutura de um Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais, se a população não colaborar. É fundamental nesse momento essa preocupação. Gente, você sai, mesmo no Rio de Janeiro, você vai em algumas regiões, as pessoas não estão usando máscara, como se aquilo não existisse. Isso é uma falta de cidadania. As pessoas têm que ser adequadamente informadas, pode ser que pessoas até não estejam informadas sobre isso, mas qual é o nosso papel como sociedade? Cuidar dos outros também. E isso passa por preocupações com o uso adequado das máscaras, a preocupação se eu estou infectado de não levar essa infecção para outras pessoas, eu tenho que ficar isolado, a questão do distanciamento social, evitar aglomerações. Esse é o nosso compromisso como sociedade. Nós só vamos vencer isso de uma maneira mais rápida se houver essa mobilização da sociedade. Perfeito, doutor Denizar. Eu quero agradecer imensamente em nome da Plural pela sua participação, disponibilidade. A gente sabe o quanto é corrido, né, a vida de um médico, de um profissional tão competente. Eu sei que não é fácil. Então, esse momento que o senhor está aqui compartilhando com a gente seu conhecimento é de muita importância. Tenho certeza que foi muito interessante para todos, tá? Muito obrigada mesmo. E eu queria dizer para o pessoal que está aí seguindo a gente, se você, por acaso, ficou em dúvida em alguma coisa, não escutou muito bem uma parte da live, volta, tá? Porque vai ficar gravada. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser impactadas também por essa conscientização e possam melhorar os conhecimentos acerca dessa doença, tá? Muito obrigada a todos. Às 16h30 nós seguimos nossa programação com a Melissa Rocha, psicóloga, que vai falar com a gente sobre ansiedade e estresse nos tempos atuais, que é outro problema, né, doutor? Que vem aí também por consequência desse cenário tão difícil que a gente está vivendo, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação, compartilhem, deixem seus likes e vamos em frente. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Denizar. É isso. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.